Olá, sejam bem-vindos à aula 4 do curso de Estruturas de Madeira. Hoje nós vamos falar sobre métodos de cálculo, ações em estruturas e combinação de ações. Então, para começar, nós vamos rever alguns conceitos bem básicos sobre um projeto estrutural. O projeto estrutural ele é um documento que é composto pelo memorial justificativo ou memorial de cálculo e os desenhos relacionados a esse memorial. Tá? Em algumas situações é necessário que seja incluído também no memorial ou no projeto estrutural o plano de execução, né? Quando existem algumas particularidades do projeto que vão interagir, que vão interferir na construção. Tá? O memorial de cálculo ele vai ser composto por uma descrição do arranjo global da estrutura, né? O arranjo global tridimensional da estrutura, então vai descrever completamente o arranjo da estrutura. Também as ações e as condições de carregamento admitidas, ou seja, quais foram as cargas, as ações às quais eu submeti aquela estrutura para o dimensionamento, né? O que foi considerado em termos de cargas e ações no dimensionamento daquela estrutura, né? No desenvolvimento do projeto estrutural, incluindo os percursos de carga móveis, né? Ou seja, incluindo o percurso por onde se considerou que se passará, né, as cargas móveis consideradas no cálculo da estrutura, né? Como, por exemplo, veículos num piso de estacionamento, alguma coisa assim. Tá? Também os esquemas adotados na análise dos elementos estruturais, né, e identificação de suas peças. Então, todo o esquema estrutural que foi adotado na análise da estrutura, né, condições de vínculo, entre outras condições que consideradas na análise. A própria análise estrutural, que vai ser o estudo ali dos esforços, né, internos em cada elemento estrutural que vão dar base para o dimensionamento estrutural junto com as propriedades mecânicas, físicas e mecânicas dos materiais que vão ser utilizados. Tá? Então, o conjunto da análise estrutural realizada com as propriedades dos materiais utilizados vai dar a base que eu preciso para fazer aqui a próxima etapa, que é o dimensionamento. Né? O que é o dimensionamento? Dimensionamento é, como o nome sugere, fornecer as dimensões necessárias que cada elemento estrutural, né, que é um componente da estrutura como um todo, precisa ter, né, para que, considerando aquelas propriedades do material que foi escolhido para aquele elemento, ele consiga suportar todos os esforços, aqui ó, as ações e condições de carregamento que eu admiti, né? E os esforços internos, aqui originados da análise estrutural, que são decorrentes dessas cargas e dessas ações externas, tá? Então, a partir do momento que eu dimensiono, agora eu tenho todas as dimensões, tenho toda a geometria, né, da estrutura, conforme ela precisa ser construída, né? E eu vou mostrar isso através do detalhamento esquemático de todas as peças e ligações estruturais que serão componentes dessa estrutura, tá? Então, do memorial de cálculo vão surgir os desenhos, né? As plantas, né? Onde eu vou mostrar o resultado do dimensionamento, tá? Então, nessas plantas eu vou, né, mostrar todo o detalhamento esquemático de cada elemento estrutural, né, conforme as dimensões obtidas no dimensionamento, tá? No cálculo estrutural.
tá bom? É muito importante que o memorial de cálculo e as plantas, né, os desenhos esquemáticos, estejam muito bem alinhados, né? Que eu consiga fazer rapidamente a comunicação entre um documento e outro, né? Se eu precisar alguma informação, por exemplo, sobre um elemento que eu encontro na planta, né, nos desenhos esquemáticos, que eu consigo encontrar rapidamente as informações relacionadas a esse elemento no meu memorial de cálculo. Então, fazer essa integração entre os dois documentos, né, padronizando toda a nomenclatura de tudo que foi feito ali naquele projeto, isso é muito importante e facilita a leitura do projeto, né, pela pessoa que for executar aquela obra, tá? Bom, e quais são os objetivos de um projeto estrutural? O primeiro deles, claro, é a segurança estrutural, né? É a garantia de que aquela edificação, né, aquele prédio, aquela estrutura, de maneira geral, vai conseguir suportar, né, todas as ações e carregamentos aos quais ela vai ser submetida, né, sem o risco de colapso ou de falha estrutural, tá? Essa foto aqui, ela é de um prédio que desabou em Fortaleza em 2019, poucos dias antes do congresso do Ibracon, tá? E é só um exemplo de falha estrutural, tá? Porque a gente sabe que nesse caso o desabamento não estava relacionado a uma falha de projeto, mas é só um caso que foi bem emblemático, né, de colapso estrutural, tá? O segundo objetivo é garantir o desempenho adequado. Então, não é necessário, não é, na verdade, suficiente para uma estrutura apenas que ela se mantenha íntegra, né? Ela precisa também, né, garantir as corretas condições para para sua utilização pelos usuários, né? Então não adianta eu ter uma estrutura que está de pé, que está íntegra, né, mas que apresenta condições, né, que prejudicam a experiência, que prejudicam o conforto na utilização pelos usuários, né? Um exemplo bem clássico é a Torre de Pisa, né, na Itália. Essa torre que ela se mantém de pé, íntegra até hoje, claro que com várias intervenções, né? Mas foi por muito tempo interditada por apresentar, né, deslocamentos excessivos, né? Ela sofreu essa inclinação aqui por muitos anos, né? Hoje em dia, ao custo de milhões de euros, né? Essa patologia já foi controlada e a torre até é liberada para visitação, né? Mas é um caso bem clássico de estrutura onde, mesmo se mantendo íntegra, né, apresentava condições de uso totalmente inadequadas, né? Um desempenho totalmente inadequado, prejudicando a utilização, a sua utilização, tá bom? A gente vai falar um pouco mais disso lá na frente. Bom, e quais são as etapas de um projeto estrutural? A primeira etapa é o que a gente chama de anteprojeto ou projeto básico, né? Nessa etapa vão ser definidos o sistema estrutural, quais materiais vão ser utilizados, qual sistema construtivo vai ser utilizado, ou seja, todas as decisões preliminares à etapa de dimensionamento, de fato, né? Que é a nossa segunda etapa, né? No dimensionamento, eu vou, de fato, realizar o cálculo estrutural, né? Ou seja, eu vou dimensionar todos os elementos
constituintes da estrutura, tá? Então vou dimensionar vigas, pilares, lajes, blocos de fundação, as próprias fundações, as ligações entre elementos, tá? Então vou fazer todo o que a gente chama de cálculo estrutural, é o dimensionamento de todos esses elementos. E finalmente, né, como eu já até mencionei antes, a partir do dimensionamento eu posso fazer o detalhamento da estrutura, tá? Então vou detalhar todos os elementos estruturais, como eles devem ser construídos, de que maneira eles se conectam uns aos outros, tá? Então vou detalhar todo o cálculo, todo o resultado do cálculo estrutural, né, para que eu gere as plantas que vão orientar, né, a equipe de construção, a equipe de obra, em como erguer aquela edificação, tá bom? Então, basicamente, eu tenho essas etapas aí num projeto estrutural. Bom, então vamos começar o nosso assunto, de fato, da aula, falando um pouco sobre os métodos de cálculo em estruturas de madeira. Quem define a metodologia que é empregada no dimensionamento, no cálculo de estruturas de madeiras, é a ABNT, através da NBR 7190, que é a nossa norma de projeto de estruturas de madeira. Tá? A metodologia proposta pela norma foi alterada já há alguns anos atrás. Antigamente se utilizava o método das tensões admissíveis, tá? Que era sugerido pela 7190 de 1982. E esse método ele foi substituído pelo método dos estados limites, já quando, né, da revisão da norma de madeira no ano de 1996. Né? Essa mudança na metodologia de cálculo veio acompanhando normas internacionais como a NDS, a Eurocode, que também já estavam utilizando metodologias baseadas em estados limites, certo? Bom, então vamos só fazer um paralelo aqui para a gente entender o que é o método das tensões admissíveis, o que é o método dos estados limites, qual a diferença básica entre esses dois métodos. Bom, no método das tensões admissíveis, o meu critério de segurança, né, quando eu dimensiono um elemento estrutural, é esse aqui. Eu tenho aqui a tensão máxima, né, que é a tensão máxima solicitante, ou seja, qual a tensão máxima que vai ser causada pelo carregamento, né, que eu considero atuante naquele elemento estrutural, tá? Essa tensão máxima, que é a tensão máxima solicitante, atuante, ela tem que ser menor do que a tensão admissível. Essa tensão admissível, ela é o quê? Ela é a tensão resistente, característica, né? Reduzida, né? Minorada por um coeficiente de segurança, tá? Então, o que eu quero dizer? Basicamente, que o meu critério de aceitação, critério de segurança é as tensões solicitantes precisam ser menores que as tensões resistentes, tá? Ou seja, a minha peça ela precisa ter uma capacidade resistente maior do que as solicitações, né, às quais ela vai ser submetida, tá? E essa tensão resistente, essa resistência da peça, ela é minorada, né? Essa tensão resistência característica, ela é obtida como? Através do ensaio dos materiais, como a gente já viu na aula passada, né? Através de ensaio e tratamento estatístico dos resultados obtidos em ensaios, eu chego num resultado, numa tensão resistente característica, tá? Mas, por questões de segurança, eu vou fazer o que com essa tensão resistente característica? Eu vou minorar, eu vou aplicar um coeficiente de segurança que vai reduzir essa tensão característica a uma tensão admissível. E por que eu faço isso? Eu faço isso, pessoal, para considerar todas as incertezas que os engenheiros têm durante o dimensionamento de uma estrutura, né? Que tipos de incerteza? Bom, eu posso ter e terei
incertezas em relação ao carregamento, né? Uma estrutura ela está sujeita a várias ações de carga, né? E algumas dessas ações elas têm uma natureza mais simples no que diz respeito a a estimativa de carga, então eu consigo estimar o nível da carga daquela ação de maneira mais precisa, mais exata, né? Por exemplo, o peso próprio de uma estrutura, né? É um carregamento, né? Uma carga que eu consigo estimar com uma boa dose de certeza, né? Por quê? Porque eu caracterizo o material, eu conheço o peso próprio dele, conheço a geometria da peça, então com alguns cálculos simples eu consigo definir qual é o peso de cada elemento estrutural, né, para que essa carga seja aplicada no dimensionamento da estrutura. Certo, então tenho baixa incerteza. Mas alguns outros carregamentos, eles são bem diferentes, né? Eles têm a natureza bem mais randômica, né? Como carregamentos variáveis, como o vento, como a passagem de veículos, né? Então, esses tipos de carregamentos, eles são mais difíceis de estimar com tanta certeza, né? Com um valor tão absoluto. Então, ou seja, eu tenho uma certa incerteza mais elevada quando eu estou estimando esses carregamentos, essas cargas, né? O nível dessas ações. Então, gera, né, incertezas no cálculo. O que mais? Eu posso ter incertezas em relação às propriedades do material que vai ser utilizado, né? A gente sabe que a gente vai caracterizar o material, né? Vamos estudar, fazer ensaios para entender todas as características mecânicas daquela espécie, daquele lote de madeira, mas mesmo assim, né, os nossos ensaios eles são representativos, eles são característicos daquele lote, né? Eu posso ter peças com presença de defeitos que não que podem não ser detectados. Eu posso ter uma peça que é retirada de uma parte, né, do tronco onde eu tinha uma madeira um pouco menos resistente, ou seja, eu tenho várias incertezas também relacionadas a isso, né? Entre vários outros motivos de incerteza, tá, gente? Então eu preciso considerar isso no meu cálculo, né? Então eu vou fazer como? Como eu vou considerar essas incertezas? Eu vou aplicar um coeficiente de segurança na minha tensão resistente característica. Então eu vou calcular uma estrutura utilizando um material que eu sei que tem, por exemplo, uma resistência X, mas eu não vou considerar que ele tem aquela resistência. Eu vou considerar uma tensão admissível mais baixa, tá? Ou seja, eu vou subestimar a capacidade resistente da minha estrutura, né? Para que na ocorrência de qualquer uma dessas situações que eu citei que geram incerteza, na ocorrência de uma carga mais elevada ou de um elemento estrutural com uma resistência porventura mais baixa, eu tenho ali um limite. Um limite não, eu tenho ali uma faixa, né? Uma zona de segurança aonde eu posso flutuar, tá bom? Então essa é a função do coeficiente de segurança aqui no método das tensões admissíveis. Agora, qual a desvantagem desse método? Ela pode ser até óbvia, né? A desvantagem é que eu estou usando apenas um coeficiente de segurança para considerar uma série de incertezas. E uma série de incertezas, cada uma com uma natureza diferente, com níveis, uma série de fatores, né? Com níveis de incerteza diferentes. Então eu estou usando um único coeficiente para considerar a incerteza que eu tenho num carregamento de peso próprio, que é uma incerteza pequena, e eu estou usando o mesmo fator para considerar a incerteza que eu tenho no vento, né? Onde eu tenho uma incerteza, um nível de incerteza muito maior. Tá entendendo? Então, eu tenho apenas um coeficiente de segurança e eu estou usando esse único coeficiente de segurança para considerar
várias incertezas de várias naturezas diferentes, tá? Então essa é a principal desvantagem do método de extensões admissivas. O método dos estados limites, ele vem para resolver, né, como uma opção, como uma resposta a essa deficiência do método das extensões admissivas. E para expandir um pouco mais a ideia, né, de qual a função desse cálculo estrutural, né? Então, a condição de segurança do método dos estados limites, ela é basicamente a mesma lá do método das tensões admissivas. Ela diz que a solicitação de projeto tem que ser menor do que a resistência de projeto. Então, o critério básico de segurança ele é o mesmo. Ele diz que o quê? Que as tensões solicitantes elas têm que ser menores do que as tensões resistentes. Então continua o mesmo critério, né? O critério que diz que a capacidade resistente da minha estrutura, do meu elemento estrutural, tem que ser mais elevado, né? Tem que ser maior do que a solicitação, né, que vai ser aplicada naquele elemento. Pronto, isso aí não tem diferença. O que vai mudar agora? Primeiro, a minha solicitação de projeto agora ela vai sofrer um tratamento, né, baseado na majoração das ações, né, e na combinação das diversas ações atuantes. Como eu já falei para vocês, um único elemento estrutural de um projeto, ele não está sujeito a apenas um tipo de carga, a uma ação de carga, está sujeito a várias ações, né? Tenho peso próprio, eu tenho todas as cargas variáveis, né? Peso de veículo, de pessoas, eu tenho a carga de elementos não estruturais, eu tenho carga de contrapiso, eu tenho um monte de coisas atuando ali naquele elemento estrutural, né? Então, o que eu vou fazer agora com a solicitação, para chegar na solicitação de projeto? Eu vou combinar essas ações em um carregamento, tá? Utilizando diferentes coeficientes de majoração. Olha, então agora eu não só minoro, né? Não só reduzo a resistência, como eu majoro as solicitações, tá? Então eu vou aplicar coeficientes de majoração. Eu vou majorar as solicitações justamente para considerar essas incertezas. Só que eu não vou usar apenas um coeficiente de majoração para qualquer tipo de ação. Eu vou considerar a natureza daquela ação e utilizar diferentes coeficientes de acordo com o grau de incerteza, de acordo com o grau com o efeito que aquela ação vai ter na minha estrutura, tá? E eu vou combinar essas diversas ações num único carregamento final de projeto, né? Que é uma solicitação de projeto. E a minha resistência de cálculo continua sendo a minha resistência característica, né? Agora também, né, aplicada um coeficiente aí de minoração. Então eu também vou subestimar a minha resistência de cálculo, né? Eu vou subestimar a resistência do material que eu vou utilizar para o cálculo da estrutura, tá? Então agora vocês percebam que eu não tenho um único fator, um único coeficiente de modificação, um único coeficiente de segurança embutido aqui no meu critério de segurança. Eu tenho vários coeficientes, justamente para quê? Para considerar a diferente natureza das incertezas que estão envolvidas no processo de dimensionamento daquele elemento estrutural, tá bom? Então vamos lá. Bom, o método dos estados limites, ele se divide em dois estados limites diferentes. Os estados limites últimos e os estados limites de serviço ou de utilização. Os estados limites últimos, eles estão relacionados com
a perda de equilíbrio ou global ou parcial da estrutura, a ruptura ou deformação plástica excessiva dos materiais. Você lembra? Deformação plástica é aquela deformação que excede o regime elástico linear de um material, né? Sendo uma deformação de natureza permanente, tá? Então, o estado limite último está relacionado à ruptura ou à deformação permanente excessiva dos materiais, tá? A transformação da estrutura ou no todo ou em parte em um sistema hipostático, né? Então, o sistema hipostático a gente estudou lá na estática, né? É aquele sistema onde eu tenho, num esquema estático, eu tenho mais reações de apoio do que equações de equilíbrio diferentes, né? Na prática, eu tenho um sistema estrutural que não é capaz de responder a qualquer tipo de solicitação, ou pelo menos as solicitações que ele precisa responder, né? Em termos de reações de apoio, tá? Também está relacionada à instabilidade por deformação excessiva. Então, tenho deformação excessiva e essa deformação vai causar a instabilidade e também a instabilidade dinâmica, né? Está relacionada ali à vibração excessiva ou à ressonância, né? Bom, então, os estados de limite últimos, dá para perceber que eles estão relacionados a esses efeitos que estão mais, como eu posso dizer, estão relacionados a condições críticas últimas da estrutura, né? Colapso, perda de equilíbrio, instabilidade. Então, realmente, condições da estrutura que comprometem gravemente a integridade, né? A sua integridade. Além dos estados limites últimos, eu tenho os estados limites de serviço, ou que eu posso chamar também de estados limite de utilização. Então, não são aqueles estados que, quando atingidos, comprometem a integridade, né, da estrutura. Não vai ocorrer colapso, não vai ocorrer instabilidade, mas eles vão comprometer a utilização da estrutura. Então, vocês veem que os estados limites eles estão alinhados com o que a gente falou anteriormente lá nos objetivos de um projeto estrutural, né? Que é o quê? Garantir a segurança estrutural, né? Representada aqui, ó, pelos estados limites últimos, e garantir, né, o correto funcionamento, o funcionamento adequado da estrutura que está relacionados aqui aos estados serviços, aos estados limites de serviço ou utilização, tá? Que se apresenta aqui na forma de deformações excessivas ou vibrações de amplitude excessiva, tá? Então, o que quer dizer? Eu posso ter uma estrutura que está íntegra, né, que não corre o risco de colapso, mas que apresenta deformações excessivas. Então, a gente sabe que na engenharia nós trabalhamos com deformações muito pequenas, né? Nós sabemos também que todo elemento estrutural está sujeito à deformação, tá? Mas que essas deformações são mantidas em níveis muito pequenos e que são dificilmente percebidos pelos usuários, tá? Mas se eu tenho uma edificação, né, com algum elemento ou vários elementos estruturais que apresentam deformações excessivas, né, esse nível de deformação pode inclusive ser percebido pelo usuário, causando desconforto, né? Ninguém se sente confortável utilizando uma estrutura, uma edificação, onde eu consigo visivelmente perceber a deformação excessiva, tá? Nos materiais. Não só na questão do conforto também do usuário, mas deformações excessivas podem causar danos a equipamentos na estrutura, podem causar danos a outros elementos que não são estruturais. Então, por exemplo, uma viga que está posicionada sobre uma esquadria de vidro, né?
No caso dessa viga apresentar, por exemplo, uma grande deformação, ela pode causar danos a essa esquadria de vidro, porque ela vai comprimir a esquadria, né? Então, a deformação excessiva na viga não vai comprometer a estabilidade, né, do prédio, não vai comprometer a integridade do prédio, mas ela vai comprometer o uso, né? Ela vai comprometer a correta a utilização adequada da edificação, né? Ela pode causar desconforto aos usuários, ela pode causar danos a outros elementos, ela pode causar o mau funcionamento de equipamentos que são muito sensíveis, né? Por exemplo, num prédio de laboratórios, e por aí vai, né? Deu para perceber qual a natureza de quando a gente fala de estado limite de serviço, né? De que a estrutura atinge um estado limite de serviço de utilização. Tá, vamos lá. Então vamos falar de ações nas estruturas, né? A gente já falou ali da metodologia de cálculo, né? A gente já sabe que as ações são consideradas aqui, ó, tá? Nos estados limites, no método dos estados limites, no critério básico de segurança do método dos estados limites, eu vou ter a combinação das ações. Então, para a gente chegar lá, a gente vamos estudar primeiro as ações nas estruturas, tá? Então, eu posso ter 3 tipos aqui de ações principais, né? Eu tenho as ações permanentes, tá? Que são aquelas ações que vão sofrer pequena variação ao longo da vida útil da estrutura. Ou seja, peso próprio da estrutura, o peso dos elementos construtivos, ou seja, aquelas ações que têm natureza mais fixa, mais estável, né? Que não vão sofrer grandes mudanças, né? Grandes alterações, né? Ou seja, ações de pequena variação, são permanentes. Tá? Eu tenho as ações variáveis, que já são ao contrário, né? O oposto, são ações que apresentam grande variação ao longo da vida útil da estrutura. Então, essa variação pode ser da posição, da direção da força, da intensidade da força, enfim, né? Que são as cargas acidentais, né? Pessoas, veículos, vento, ou seja, todas essas ações que não são constantes, né? Que sofrem variações ao longo da utilização dessa estrutura, né? O vento, por exemplo, ele sofre muita variação na direção em que ele sopra, então ele vai solicitar a estrutura de maneiras diferentes, em momentos diferentes. Ele sofre alteração de intensidade, então às vezes ele vai solicitar a estrutura com uma intensidade mais elevada, às vezes com uma intensidade mais baixa, ou seja, ele apresenta uma grande flutuação nos seus parâmetros, né? Tanto de direção, de aplicação, de intensidade. Então, é considerado uma ação que é variável, né? Sofre grande variação ao longo do tempo. E a gente tem as ações excepcionais, que são as ações que têm uma duração extremamente curta e pouca possibilidade de ocorrência, como, por exemplo, explosões, a colisão de um veículo com a estrutura, incêndio, né? Ocorrências sísmicas. Então, são excepcionais, né? São ações que dificilmente irão ocorrer, né? Tem uma duração extremamente curta, mas em muitas situações de projeto devem ser consideradas, né? Principalmente dependendo do local, né? Por exemplo, alguns locais do mundo eu não tenho muita necessidade de considerar ações sísmicas. Em outros lugares eu tenho, porque eu tenho uma ocorrência maior desse fenômeno, né, naquele local. Então depende muito das condições de cada projeto, tá bom? Mas são ações que têm pouca possibilidade de ocorrer e que são extremamente curtas, né? São ações pontuais, não vai ocorrer continuamente, né? Bom, a partir dessas ações, pessoal, como a gente já falou, nós vamos gerar combinações. Então, como a gente tem várias ações ocorrendo simultaneamente, ou pelo menos com a possibilidade
de ocorrência simultânea, né? Já que a gente já sabe, a gente tem não só ações permanentes, mas a gente tem ações variáveis também. Então não dá para eu dizer com certeza que as ações vão sempre ocorrer simultaneamente. Mas algumas eu sei que ocorrem sempre simultaneamente, que são as minhas permanentes, e outras eu sei que existe a possibilidade de ocorrência simultânea, né? Que são aquelas minhas ações variáveis, nem sempre vão ocorrer, mas que ocorrem com frequência. Às vezes com mais frequência, com menos frequência, mas são ações que vão ser consideradas no cálculo. Então eu vou fazer o quê? Eu vou combinar todas essas ações às quais um elemento estrutural está sendo submetido para gerar um carregamento, tá? Então, qual é a diferença de ação para carregamento? O carregamento, ele já é uma combinação de ações, né? Então, eu já combinei várias ações e cheguei num carregamento. E é aquele carregamento que eu vou considerar como a minha carga, né? A minha carga atuante de cálculo, né? Ou de projeto, né? O carregamento de cálculo ou de projeto, certo? Essas combinações, pessoal, elas podem ser feitas para o dimensionamento da estrutura, tanto para um estado limite último quanto para um estado limite de serviço. Então, você já tem que saber que a gente dimensiona a estrutura, né? Acho que já deu para entender isso. A gente dimensiona a estrutura tanto para que ela suporte, né, e atenda aos estados limites últimos, quanto para que ela atenda aos estados limites de serviço. Então, eu preciso verificar o meu critério de segurança para esses dois cenários. Tá? Eu preciso ver se a estrutura consegue se manter íntegra a partir daquela combinação de ações, e eu preciso saber se ela também se mantém, né, dentro de certos limites que garantem a correta utilização, a utilização adequada da estrutura, tá? Então, para diferentes momentos aí do projeto estrutural, né, quando eu estiver verificando o estado limite último e para quando eu estiver verificando o estado limite de serviço, eu vou ter combinações diferentes, né? Eu não vou usar o mesmo carregamento para verificar uma coisa e para verificar outra, porque tem naturezas diferentes, né? Então eu vou ter combinações que estão relacionadas ao estado limite último, e aí eu vou ter combinações normais, combinações especiais e combinações excepcionais, né? As combinações normais são aquelas combinações que vão ser utilizadas para verificação do estado limite último em ações normais decorrentes do uso usual, ficou estranho, né? Do uso previsto para aquela estrutura. Tá? Então é essa combinação que eu vou utilizar, né, para verificar a segurança da estrutura dentro de um cenário previsto de utilização da estrutura. Tá? A combinação de estado limite último especial ou de construção, ela vai ser utilizada para verificação de ações que ocorram em situações que não são previstas como situações normais na estrutura, mas que tem a possibilidade de ocorrer. Então a gente vai montar uma combinação para verificar a resposta, né, a condição de segurança para essa situação. E eu tenho as excepcionais, né, que são combinações usadas para situações excepcionais transitórias, né, como estão relacionados lá aqui as ações excepcionais, essas ações que têm pouca possibilidade de ocorrência, mas que pode ser necessário que eu faça uma verificação, né, da resposta da estrutura, se essa ocorrência de fato, né, acontecer. Por exemplo, uma embarcação que colide com o pilar de uma ponte, né? É uma situação excepcional, né? De baixa possibilidade de ocorrência e, né, de duração extremamente curta, mas que pode ter causar grandes prejuízos àquela estrutura. Então, por mais que seja difícil de acontecer,
né, eu vou, por segurança, criar uma combinação considerando o efeito dessa ação para verificar como a minha estrutura vai responder. Eu posso eliminar a necessidade, né, de criar essa combinação e de fazer essa verificação de outras maneiras, né? Por exemplo, incluindo, nesse caso que eu citei, incluindo uma barreira, né? Uma proteção, a gente chama de Dolphin, né? Que é uma estrutura auxiliar, né, de proteção ao pilar de uma ponte que se encontre dentro do curso d'água. Então, ao invés da embarcação bater no pilar, ela vai bater naquela estrutura auxiliar que não tem conexão com a ponte. Então, aquela estrutura protegeu o pilar. Então, pronto. Se eu utilizar esse tipo de artifício, aí beleza, eu não preciso verificar então um estado limite último excepcional, de natureza excepcional. Mas se não, na situação contrária, eu vou precisar fazer isso aí, tá? As combinações de estado limite de serviço, elas se dividem em longa duração, média, curta e duração instantânea, né? A mais importante é a de longa duração, né? A de longa duração é aquela combinação que eu vou usar para o controle normal, usual, das condições de utilização da estrutura, né? Então, essa é a combinação que eu vou utilizar para garantir que a estrutura não vai se deformar excessivamente, para garantir que a estrutura não vai vibrar excessivamente. Então, as combinações de média, curta e duração instantânea, elas são combinações utilizadas quando eu preciso de um rigor maior no controle dos deslocamentos, da vibração da minha estrutura. Então, se eu não estou verificando uma situação normal, usual, eu tenho alguma situação, algum caso na estrutura em que eu preciso ter um rigor maior, aí eu utilizo, né, em ordem aqui de crescente, né, em ordem crescente de rigor, ou uma combinação de média, de curta e de duração instantânea. Então, a combinação mais rigorosa para verificação de estado limite de serviço seria a combinação de duração instantânea. Então, é aquela que vai verificar, né, com maior grau de exigência, com maior rigor, os deslocamentos ou vibração na minha estrutura, né, o comportamento dela em serviço, tá bom? Mas, usualmente, né, para um controle comum, normal, a gente usa a combinação de longa duração, tá bom? Bom, algumas observações aqui tiradas da NBR 13190 que eu considerei importante. A primeira, deve-se fazer a suposição de todas as combinações possíveis dos carregamentos previstos para uma estrutura. Ou seja, a gente não vai ter uma combinação, né? Como a combinação, ela é aquele grupo de ações combinados numa situação específica, né? Então, eu não vou ter apenas um cenário de carregamento, eu vou ter vários, né? E a norma pede que eu faça a suposição de todas as combinações possíveis do carregamento previsto por uma estrutura, afetadas por coeficientes apropriados que levem em conta a probabilidade de sua ocorrência simultânea, né? Por que eu preciso de várias combinações? Porque eu tenho cargas variáveis, eu tenho ações variáveis. Se eu tivesse somente ações permanentes, então eu teria apenas uma combinação, porque eu sei que essas ações elas têm pequena variação. Então eu vou considerar, né, que elas ocorrem com certeza sempre simultaneamente e pronto, essa é a minha combinação, vai ser a soma de todas as cargas permanentes ali na estrutura. Mas eu tenho ações variáveis, né? E eu preciso considerar a probabilidade de ocorrência simultânea dessas cargas. Então eu vou fazer uma combinação. A gente vai ver um pouco melhor já, tá? Mas eu vou fazer uma combinação que considera
a certeza da atuação de tal carga variável, mais a incerteza em relação à atuação de outras cargas variáveis, e por aí vai, né? Eu vou ficar alternando essas combinações, considerando, fazendo a suposição de todos os cenários possíveis de carregamento, né? Entre as cargas permanentes e as cargas variáveis. Então, preciso pensar em quais são essas combinações e executar essas combinações. E testar, né, aplicar essas combinações à minha estrutura. Todas elas. Então, vou verificar o meu elemento estrutural a todas essas combinações. Tá? E o que mais? As ações permanentes, elas vão ser consideradas na sua totalidade. Então, se eu identifico que aquele elemento estrutural está sujeito a 3, 4, 5 ações permanentes, eu vou considerar sempre as 3, 4, 5 ações permanentes. Sempre. Tá? Por quê? Porque são ações de baixa variação. Eu sei que elas vão ocorrer. Tá? Das ações variáveis, são consideradas apenas as parcelas que produzem efeitos desfavoráveis à segurança. Então, olha aí, é uma questão de o que é favorável, o que é desfavorável no dimensionamento de um elemento estrutural, né? Eu posso ter, por exemplo, uma viga, tá? E nessa viga, ela está sujeita a várias cargas permanentes, né? Com peso próprio, o peso de uma laje que está nessa viga, o peso do contrapiso que está na laje, que é transferido para a viga. Então, tem todos esses carregamentos permanentes. E todos esses carregamentos, eles estão direcionados na vertical, né, na viga, e de cima para baixo, tá? E aí eu tenho as cargas variáveis, então eu tenho pessoas passando ali na laje que vai ser transferida para a viga, eu tenho veículos, mas eu tenho também um efeito de vento, né, que diferente de todas essas cargas que eu já falei, é um efeito de vento de baixo para cima e não de cima para baixo. Então, nessa situação específica, essa ação variável desse vento de baixo para cima é uma ação que produz um efeito favorável para a segurança. Por quê? Porque ele está aliviando o restante das cargas. Tá? Então, essa ação que é favorável, ela vai ser desconsiderada. Eu não vou considerar. Tá? Por quê? Porque ela alivia o efeito das outras cargas, que são dentro daquele contexto desfavoráveis. Estão entendendo? Então, por uma questão de segurança, toda vez que uma ação variável dentro do contexto daquela combinação for considerada favorável, eu desconsidero essa ação, ela não vai entrar na combinação, tá? Quando a gente for resolver exercício, vocês vão conseguir entender bem melhor tudo isso que está sendo falado. Bom, ainda falando lá dos carregamentos, isso vai ser importante para a gente lá na frente também, a NBR divide, né, os carregamentos em classes. Então eu tenho classe de carregamento permanente, de longa duração, de média, de curta e de duração instantânea. Tá? Então isso está relacionado com a ordem de grandeza da duração acumulada da ação característica. Tá? A gente vai entender um pouco melhor isso lá na frente, né? Mas as classes de carregamento permanente são aqueles carregamentos que atuam durante toda a vida útil da construção, longa duração, mais de 6 meses, e aí uma semana, menos de uma semana, muito curta aí por diante. Tá? Isso aqui é importante um pouco mais lá na frente, mas é preciso que a gente fale aqui que aqueles carregamentos aqui, ó, lembram? Os carregamentos são as ações combinadas, né? Então, eles são divididos em classes de acordo com a duração, né, acumulada da ação, tá? Então, vamos começar a falar das combinações em si, né? Como eu faço essa combinação, como é que eu monto os diferentes tipos de combinação. Então, a combinação, as combinações de estados limite último, eu falei que ela se divide entre normal, especial e excepcional. A estrutura da combinação última, normal e especial, ela é basicamente a mesma, tá? Ela tem essa estrutura aqui. Pode assustar um pouquinho, mas vocês vão ver que isso aqui, no final das contas, é mais simples do que parece. Então, olha só. FD é o quê? FD é a minha
solicitação de projeto, né? Qual é o carregamento, né? Que é o resultado da combinação de projeto, né? O carregamento que eu vou utilizar ali no dimensionamento, tá? Então eu tenho o que aqui, ó? Em verde eu tenho o grupo das ações permanentes, tá? Então dividi aqui, ó. Em verde eu tenho um grupo das ações permanentes. Em vermelho eu tenho não um grupo, eu tenho um único elemento que eu chamo de ação variável principal, tá? E em azul eu tenho o grupo das demais ações variáveis. Então vamos lá, um por um. O grupo verde, o grupo das ações permanentes, ele é o quê? Ele é composto pela somatória, né? Pela soma, né? De todos o quê? As cargas permanentes, o G. A partir de agora, toda vez que a gente estiver falando de carga, de força, de ação, quando a gente quiser se referir a uma carga permanente, a gente vai usar o G. E quando a gente quiser falar de uma carga variável, a gente vai usar o Q, tá? Então, já estão cientes disso. Então, olha, ele vai, o grupo verde aqui, o grupo o grupo permanente, ele vai ser composto pela somatória de todas as ações permanentes, ó, de todas as cargas permanentes, tá? Majoradas, né, modificadas por um coeficiente gama G, ó, que é o coeficiente de carga permanente, tá? Vou mostrar lá na frente para vocês que isso aqui é tudo tabelado, tá? Ou seja, eu vou analisar, identificar todas as ações permanentes, né, naquele elemento, e eu vou aplicar um coeficiente a cada ação, né, de acordo com a sua própria natureza, e vou fazer a soma algébrica de todas essas ações já modificadas pelos seus coeficientes de majoração, tá bom? Então, essa somatória aqui é esse grupo verde. Lembrando que esse grupo aqui, ó, ele vai ser sempre considerado na totalidade. Lembram? Eu vou considerar sempre todas as ações permanentes. O segundo grupo, o grupo vermelho, é o grupo da ação variável principal. Então, como é que vai funcionar? Além de eu identificar todas as ações permanentes, eu vou identificar todas as ações variáveis, tá? Então, digamos que eu identifiquei 3 ações variáveis. Tenho 3 ações. Na primeira combinação, eu vou pegar a primeira ação variável e eu vou considerar ela como uma ação variável principal, tá? Então, ó, essa ação variável principal, ela vai compor esse grupo vermelho aqui, esse elemento vermelho, tá? Que é o quê? Ó? Q1, que é a ação variável principal, multiplicado pelo gama Q, que é quem? É o coeficiente de carga variável. Então, também vou aplicar um coeficiente na carga variável principal. E, para finalizar, eu tenho o grupo azul. O grupo azul é o grupo das demais cargas variáveis. Então, eu não peguei uma das cargas variáveis e transformei em carga variável principal. As outras duas, elas vão entrar aqui nessa somatória, tá? Então, aqui nessa somatória, ó, eu tenho a carga variável, ó, QJ, tá? Eu tenho o gama Q, que é o coeficiente da carga, mas eu tenho um outro fator aqui, ó, que eu vou chamar de fator de combinação de ações variáveis. Esse fator de combinação, pessoal, ele é o fator que ele vai considerar a probabilidade, ou então, melhor falando, a improbabilidade da atuação simultânea, né, de todas essas cargas variáveis. Então, ele vai considerar, né, que nem sempre eu vou ter todas as cargas variáveis atuando. Então, eu vou aplicar esse fator de combinação, que é o fator que vai fazer para mim essa ponderação aí, né? Ele vai considerar essa improbabilidade de todas essas cargas variáveis aqui estarem ocorrendo simultaneamente, tá bom? Então, o que eu estou fazendo aqui, ó? Eu tenho um conjunto de cargas variáveis, eu vou escolher uma, e essa aqui, ó, ela não vai estar afetada pelo fator de combinação.
Ou seja, essa aqui é a carga variável principal. É a carga que eu vou considerar nesse cenário que ela vai ocorrer com certeza. Com certeza essa carga vai ocorrer. E as demais, eu considero a probabilidade de ocorrência, mas para levar em consideração que talvez não ocorra tudo simultaneamente, eu vou aplicar um fator de combinação, né? Esse fator de combinação, ele é abaixo de 1, ele é um número menor que 1, ou seja, ele vai considerar a improbabilidade de ocorrência simultânea como reduzindo a intensidade da carga variável, tá bom? Então é isso que eu estou fazendo aqui. As cargas permanentes eu vou sempre considerar. As cargas variáveis eu vou sempre escolher uma para ser a carga variável principal. Então, se no meu exemplo eu tinha 3 cargas variáveis, eu vou ter aqui pelo menos 3 combinações. Eu vou ter uma combinação em que a carga 1 é a principal, a 2 e a 3 estão aqui no grupo azul. Depois eu vou ter uma segunda combinação em que eu pego a carga variável 2 e considero ela como principal. E aí a carga 1 e 3 vão ficar aqui no grupo azul. E aí eu vou ter uma terceira combinação onde eu pego a carga variável 3, considero ela como principal e coloco a 1 e a 2 aqui no grupo azul. Tá? Então eu vou ter pelo menos aí 3 combinações diferentes. A permanente mantém-se e mantém a mesma em todas as combinações. Ela não vai mudar. Tá? Então eu vou ter aqui 3 combinações diferentes. Ou seja, eu vou ter 3 cenários de atuação de todas essas cargas aí. Tá bom? E eu vou calcular minha estrutura, dimensionar, verificar a segurança nesses 3 cenários. Tá bom? Deu para entender? Vamos lá. E a combinação última excepcional, ela é bem semelhante ao que a gente já falou, com a diferença que no lugar da carga variável principal, eu vou ter a minha carga que está relacionada a essa ação excepcional. Ela vai ser a minha carga variável principal. Tá? Aí vai ser só uma combinação mesmo. Então eu tenho, por exemplo, a possibilidade de um carro colidir com um pilar dentro do estacionamento de um prédio, de um edifício, tá? Então eu quero verificar. Então a força da colisão do veículo no pilar vai ser a minha carga, a minha ação excepcional. Então ela vai entrar aqui, ó, e ela vai entrar sem coeficiente nenhum. Ela vai entrar com o valor característico dela, nem mais nem menos. Tá bom? E aí, ó, as permanentes continuam a mesma coisa e as outras variáveis todas aqui dentro do grupo das variáveis, o grupo azul. Tá bom? Ó, então, gente, todos esses fatores, gama, fator de combinação aqui, psi, todos estão tabelados, tudo na norma que estabelece, tá? Então, por exemplo, aqui, os coeficientes de ações permanentes, os gama G, tá aqui, eu tenho ações permanentes de pequena variabilidade, né? Tem várias classificações. Eu tenho ações permanentes, a gente já sabe que normalmente elas têm pequena variabilidade. Mas dentro dessa pequena, a gente tem de pequena, de grande ou indireta. Essa indireta aqui pode ser, por exemplo, uma ação de recalque estrutural. Né? É uma ação indireta, mas o recalque estrutural ele vai causar esforços numa estrutura, né? Então, normalmente a gente vai definir por experiência própria ou se a gente estiver resolvendo um problema, o problema define para a gente se aquela ação permanente é de pequena ou de grande variabilidade e a gente vai usar uma tabela ou outra tabela, tá? Ou então a gente decide por experiência própria, né? Por julgamento próprio. Tá, eu sei, essa ação aqui, ela é permanente, eu considero permanente porque ela tem uma pequena variação ao longo da vida útil da estrutura, né? Mas dentro dessa pequena variação, eu consideraria ela como realmente mínima, então ela é realmente de pequena variabilidade, ou apesar de ao longo da vida útil da estrutura é um tempo muito grande. Então quando eu falo pequena variação, não estou falando de maneira alguma que é constante, que não vai mudar nunca. Né? Eu estou falando que dentro de um período de 50 anos, então vida útil de uma estrutura normal,
eu tenho uma pequena variação, mas essa variação ocorre, né? Então eu decido se essa variabilidade aí é pequena ou é grande, e aí eu uso aqui um coeficiente ou outro. E dentro dessa tabela aqui, gente, ó, eu ainda tenho a consideração do efeito da ação, se ela é desfavorável ou se ela é favorável, né? Lembra que as ações variáveis favoráveis dentro do contexto da combinação não são utilizadas, são descartadas, ignoradas. Mas as ações permanentes, elas são sempre utilizadas na totalidade, mesmo que elas sejam favoráveis, porque a ação permanente eu não posso desprezar, que ela é permanente, eu sei que ela vai atuar, tá? Então, ó, o que acontece se ela for desfavorável? Eu uso um coeficiente igual a 1, né? Eu não majoro aquela ação, que é para não uma ação que já é favorável, ainda majorada, então eu estou ampliando esse efeito favorável, né? Então, para não ampliar esse efeito favorável, mas como eu não posso desconsiderar esse efeito, então o meu coeficiente de majoração aqui vai ser 1. Então, ele vai manter o valor característico da ação, né? E aqui o coeficiente para ações de efeito desfavoráveis vai variar de acordo com o tipo de combinação que eu estou fazendo. Se é combinação normal, se é combinação especial, se é combinação excepcional, tá? Então daqui, dessas tabelas, eu vou tirar os meus coeficientes para ações permanentes. Eu tenho também os coeficientes para ações variáveis, né? Para cada tipo de combinação, eu vou usar um coeficiente diferente, né? Com a única diferença aqui que eu tenho um coeficiente que é para ações variáveis em geral, e eu tenho um coeficiente que é específico para efeito de temperatura. A gente sabe que a temperatura também causa esforços internos nos materiais. Então, ela é um efeito variável, ela é uma ação variável e vai ser considerada muitas vezes. E eu vou ter um coeficiente gama aqui para temperatura, tá? Assim como eu vou ter um coeficiente para demais ações. Podem ver aqui que eu não tenho a divisão de efeito favorável e efeito desfavorável. Por quê? Porque, novamente, se o efeito da carga variável for favorável, eu descarto e não utilizo ela na combinação. Então, não me interessa ter um coeficiente para isso. E eu tenho os fatores de combinação, né? Que são esses caras aqui, ó. Né? Esse, ó, prestem atenção. É um psi 0. Por quê? Porque aqui na tabela eu tenho vários psis. Eu tenho o psi 0, o psi 1 e o psi 2. Por que eu tenho todos esses psis? Porque esses são fatores de combinação e de utilização. Então eu vou usar eles tanto nas combinações que a gente já viu, quanto lá em outras combinações que a gente vai ver na frente, que são as de utilização, tá? As de serviço. Então, ó, tá aqui a tabela do psi 0, né? Só identificar aqui, ó, qual a natureza daquele carregamento. Então, variações uniformes de temperatura, eu tenho um coeficiente para ele. Pressão do vento, tenho um coeficiente. Pontes de pedestres, tenho um coeficiente. Então, dá para ver como o método de estado de limite, ele é muito mais abrangente do que um simples método das tensões admissíveis, né, gente? Ele considera uma multiplicidade de ações de naturezas diferentes de maneira muito mais profunda do que o método das tensões admissíveis, tá? Bom, mais algumas observações. As combinações normais, tá? As combinações normais, essas aqui, ó, combinação última normal, elas são sempre consideradas como carregamentos de longa duração. Lembra que o carregamento ele é um resultado da combinação, né? E que o carregamento ele tem classes. Então, todo carregamento que é obtido através de uma combinação normal, né, última normal, ele é considerado um carregamento de longa duração. Então, guardem essa informaçãozinha aí que vai ser utilizada lá na frente também. Outra coisa, para se levar em conta a maior resistência da madeira sob a ação de cargas de curta duração, lembram? A gente falou isso no final da aula passada. Para considerar nessa maior resistência sobre a ação de cargas de curta duração na verificação da segurança em relação aos estados limites últimos, apenas na combinação de ações de longa duração
em que o vento representa a ação variável principal. Lembra que eu vou sempre pegar uma ação variável e considerar como principal. Então, quando eu estiver fazendo uma combinação de longa duração e for a vez do vento ser a variável principal, tá? As solicitações nas peças de madeiras devido à ação do vento vão ser multiplicadas por 75,75, tá? Então, ó, novamente, quando eu estiver montando uma combinação de ações normal, né, de longa duração, né, e for a vez do vento ser a variável principal, eu vou aplicar ali na variável principal, além do coeficiente gama, que, né, eu vou aplicar também um fatorzinho ali de 0,75, né? O porquê eu vou fazer isso? Eu vou fazer isso para considerar, né, essa maior resistência da madeira com cargas de curta duração, que é a natureza do vento. O vento ele é uma carga de curta duração, né? Ele vem em ondas, né? Ele não é uma carga de longa duração, tá? Então, para considerar essa melhor resistência, o que eu vou fazer? Eu vou reduzir um pouco o efeito da solicitação, tá? Eu posso fazer isso. Para considerar uma resistência maior, eu reduzo o efeito da solicitação. Então, é como um tira lá da cá, tá? Então eu vou fazer o quê? Nessa situação específica, só quando o vento for variável principal, eu vou pegar a carga de vento e multiplicar ela. Além de multiplicar pelo gama, eu vou multiplicar por 0,75, né? Vai dar um alívio, um alíviozinho ali na carga. Bom, as combinações de serviço, a gente viu que elas se dividem entre longa, média, curta, duração e duração instantânea. A mais importante é a de longa duração, então a gente vai ver ela. Se você tiver interesse em entender e conhecer as combinações de média, curta e duração instantânea, eu sugiro que vocês leiam a norma. Então, vocês vão ver que são pequenas mudanças que são feitas aqui nessa combinação de forma a deixar o resultado mais desfavorável, ou seja, a verificação mais rígida possível, né, com maior rigor. Então, a combinação de longa duração aqui, comumente a que a gente vai utilizar na maioria das vezes, é essa aqui, né? Então, a solicitação de cálculo, tá aqui o FD, ele vai ser igual ao quê? Ao somatório de todas as cargas permanentes, sem aplicação de coeficiente nenhum, ó, então valor característico, ó, somatório do G. Então, não tem coeficiente, não tem nada, tá? Mas a somatória não tem carga variável principal, não tem nada disso. Mas a somatória de todas as ações variáveis aplicadas com apenas o fator de combinação. Então, ó, na combinação de serviço, eu não uso os fatores gama, os coeficientes gama. É tudo valor característico, G, Q. Não tem carga variável principal, não usa fator gama, mas eu uso o fator de combinação, porque eu também preciso continuar considerando a improbabilidade de ocorrência simultânea de todas essas cargas variáveis aqui. Então essa é a combinação que eu vou utilizar quando eu quiser verificar a estrutura para condições de serviço, tá? Uma dessas condições de serviço, pessoal, é a deformação excessiva, que eu já dei exemplos lá na frente, né? Por exemplo, uma viga que se deforma excessivamente pode causar danos a uma esquadria, né? Algum material frágil que não estrutural, né? Que esteja embaixo dessa viga. Por exemplo, uma viga com deformação excessiva posicionada em cima de um portão elétrico de garagem pode prejudicar o funcionamento do portão, né? Eu já vi isso várias vezes. O portão não funciona, o portão começa a travar, né? Quando ele tenta abrir. Por quê? Porque a viga que está acima do portão está deformada excessivamente e está pressionando o portão, né? Prejudicando o deslizamento do portão no trilho. Ou seja, são situações de deformação excessiva de elementos que não vão causar colapso, mas vão causar um mau funcionamento tanto da estrutura quanto de elementos acessórios na estrutura, né? Então, para isso, a NBR estabelece alguns valores limites de deslocamentos verticais. Então, por exemplo, eu tenho uma viga, aí eu tenho uma construção corrente, tá? Eu divido aqui entre construções correntes normais ou construções com materiais frágeis não estruturais,
que é o caso, por exemplo, se eu estiver verificando a viga que está em cima de uma esquadria de vidro. Seria esse caso aqui, é um material frágil, que rompe bruscamente, né? Todo mundo já sabe o que é frágil. Frágil não é fraco, né? Frágil é um material que não tem ductilidade, tem baixa ductilidade. É um material que rompe bruscamente, né? Não apresenta deformação elevada antes de romper. Então, aqui a norma estabelece quais são as ações que eu tenho que considerar. Então, aqui eu tenho que considerar as permanentes, mais todas as variáveis, usando uma combinação de longa duração. E aqui ela diz quais são os deslocamentos que vão ser calculados e qual é o limite. Então, por exemplo, eu tenho uma viga entre dois apoios, que tem um vão L. Qual é o deslocamento vertical limite que a norma estabelece? É o valor do vão dividido por 200. Pronto, é isso aí. Tá? Então, se eu tenho um vão de 200 centímetros, o meu deslocamento vertical máximo daquela viga vai ser 1 centímetro. Não posso ter mais de 1 centímetro de deflexão ali, porque senão eu estou contra a norma. Tá? A norma não recomenda que eu permita deslocamentos maiores do que os estabelecidos aqui nessa tabela. Tá bom? Esses deslocamentos, pessoal, eles vão ser calculados com uma certa combinação de ações, né, para verificação do estado limite de deformação excessiva, e eles precisam incluir, né, tanto os deslocamentos elásticos, ou seja, aqueles deslocamentos instantâneos, que acontecem assim: apliquei a carga, o elemento deformou, apresentou o deslocamento, esse é o deslocamento elástico, tá? O deslocamento instantâneo, causado diretamente pela aplicação de uma carga, tá? E também dos deslocamentos devido à deformação lenta da madeira, que é o quê? Que a gente chama de fluência, tá, gente? A fluência, o que é fluência, gente? A madeira, ela é um material que a gente chama de viscoelástico, tá? As deformações que elas sofrem, elas vão depender de um histórico anterior de carregamento daquela peça, né? O que eu quero dizer com isso? Que para uma certa carga, mesmo que constante, aquela madeira ela vai apresentar um acréscimo de deformação para além da deformação elástica ao longo do tempo. Ou seja, eu aplico um carregamento em uma peça de madeira, ela se deforma imediatamente. Essa é a deformação elástica. Ao longo do tempo, mesmo que eu não modifique a carga, essa deformação ela vai sofrer um aumento, tá? Esse aumento é o que a gente chama de deformação lenta. Ela vai acontecer ao longo dos anos, tá? E esse fenômeno é o que eu chamo de fluência, tá? Então, preciso considerar isso, certo? Eu vou considerar isso como através de um deslocamento, né, de fluência. Tá? Então, o meu deslocamento total, que vai ser considerado aqui para comparar com o deslocamento limite, ele vai considerar o deslocamento elástico mais o deslocamento lento. Esse deslocamento lento, pessoal, ele é calculado através do deslocamento elástico, né, modificado por um fator, um coeficiente de fluência, né? Então vai ser mais ou menos assim, ó. Deixa eu escrever aqui para vocês. Vai ser assim, ó, deslocamento elástico mais o deslocamento elástico multiplicado por quem? Olha aqui, ó, coeficiente de fluência. Aqui, ó. Tá? Pronto. Então esse deslocamento pela fluência, ele é calculado em função do deslocamento elástico, né? Mas modificado ali por um coeficiente de fluência. Por isso que ele fica nesse formato aqui, ó. Deslocamento elástico multiplica 1, né? Tá aqui 1, 1 mais o deslocamento, o φ, né? O coeficiente de fluência. O coeficiente de fluência é tabelado pela norma também. Ele vai depender da classe de carregamento, ó, lembra que eu falei para vocês que a gente ia utilizar essa classe de carregamento mais lá na frente, né? E também da classe de umidade do material que a gente está utilizando. A classe de umidade é dada aqui também por uma tabela da norma, tá? Então é só consultar as informações aqui da tabela que a gente consegue determinar o coeficiente de fluência para a gente determinar o deslocamento lento da madeira, somar com o deslocamento elástico e ter o nosso deslocamento total
para que a gente possa fazer a verificação do estado limite de deformação excessiva. Tá, gente? Então, pessoal, por hoje é isso aí, tá? Eu sei que é bastante informação, mas eu garanto, prometo para vocês, que na próxima aula, onde nós vamos resolver, né, fazer exercícios, vocês vão conseguir melhorar muito o entendimento de vocês desse assunto, porque aí a gente vai usar na prática tudo que a gente falou hoje, tá bom? Então é isso, até mais, até a próxima e tchau!